Um dia perguntaram em que momento eu identifiquei que eu precisava sair da dívida, sair da inércia, sair da vida de sobrevivência e passar a conduzir a minha vida. E a minha resposta sobre isso é o dia em que eu me perguntei quem eu era. E dentro desse questionamento eu não tive resposta. Eu sou a Thaís. E isso verdadeiramente me doeu, porque muita gente me tinha como espelho e me tem até hoje como espelho. Só que eu não enxergava as minhas qualidades, eu não enxergava coisas boas de mim. Apesar de ser a que organizava, a que fazia acontecer, a que viajava e que também se endividava e que também procrastinava e que também deixava para amanhã. E eu falei, chega, eu não quero mais essa vida para mim. E quando você toma uma atitude, quando você toma uma decisão, isso é um fato, gente. O seu redor começa a comunicar sobre aquilo que você decide. E eu me lembro que eu comecei a conversar muito sobre investimento. Eu trabalhei, para quem não sabe, durante o período da minha vida eu trabalhei com administração de fundos, tá? Fundo de pensão, com grandes empresas, uma empresa que tinha software, tá, de previdência privada. Então eu fazia empresas como GM, Coca-Cola, Furnas. Então eu sabia muito sobre essa questão de papéis, que é o que no TNB, enfim, investimento. E eu sempre falei que eu ia muito vivenciar aquilo, que eu ia viver daquilo. Só que como eu estava tão afundada em emoções, em dores, em traumas emocionais, que tinham sido alimentados pela questão da minha mãe achar que eu não tinha necessidade de usar a calça da gangue, de não ter necessidade de usar a melissa, porque ela achava tudo isso muito supérfluo e eu vivia num mundo onde as pessoas viviam dessa forma. Isso, eu trouxe isso para os meus primeiros salários, né, salários até ainda pouco, né, que tem 4 anos esse processo de modificação. Eu vivia muito dentro desse consumismo. E quando eu virei essa chave, eu comecei a criar amizade dentro do mundo do investimento. E eu voltei a ser a Thaís, que sempre foi empreendedora lá na infância e na adolescência. E eu achei que estava tudo bem eu recomeçar. Que foi o que eu fiz. Eu recomecei, eu reconstruí. Eu comecei a estudar. Eu procurei a ajuda de um profissional para me auxiliar. E engraçado, eu me lembro que quando eu comecei a conversar com o Thiago, nossa, mas você sabe tudo isso? E eu olhei para a cara dele e falei assim, eu sei que eu sei. Porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida inteira, que o conhecimento ele só é válido quando ele é aplicável. Porque não adianta você ler um livro com conteúdo que te traga novos insights se você simplesmente faz uma leitura e não utiliza aquele conhecimento. Você não investe seu tempo, você perde seu tempo. Isso é uma coisa que eu comunico muito com vocês. Eu passei a investir o meu tempo. Eu comecei a compreender que meu maior ativo da vida é o meu tempo. Primeiro que ele não volta. O tempo que vocês estão aqui me vendo, vocês têm que aproveitar e sugar desse momento, desse GTV, o máximo que vocês puderem. E levar isso para a vida de vocês. Não me interessa a idade que vocês têm. O que importa é que vocês comecem por vocês. Entende uma coisa? Quando eu descobri que a minha vida era minha, eu parei de culpar meu pai, meu irmão, meus chefes, namorado, amigos. Não existe ninguém culpado na minha vida a não ser as minhas escolhas. Até porque as pessoas... outra coisa que eu compreendi nesse processo, as pessoas me tratam como eu permito. Eu sempre falei isso, né? As pessoas te tratam como você permite. Só que entre falar e vivenciar isso era uma distância muito grande que existia na minha vida. Quem me conhece há mais tempo sabe dessa comunicação que eu sempre tive. E eu passei a vivenciar as minhas palavras. Porque muitas das vezes a gente posta coisas e a gente não vive o que a gente posta. É incongruente, é modista, é momentâneo. Maria vai com as outras.
né? E eu nunca gostei dessa pegada de ser mais leva com as outras, Então, assim, a minha virada de chave foi quando eu comecei a olhar pra mim e ver quem eu era. Ver aonde eu queria chegar, o que eu queria ser, o porquê que eu ainda não tinha chego, a compreender e a respeitar o meu processo, porque eu falava, gente, eu não tenho nada, eu não sou nada. E eu tenho amigas que falam, cara, você é louca, você já fez viagens, você já fez festas em outros estados, cara, você vai pra boate, você chega, as pessoas te conhecem, você bota todo mundo pra dentro no pagode. Então, assim, cada coisa em que eu tenho na minha vida tem um valor para algum grupo de pessoa. Hoje a minha prima fala, não, você é a rica da família. E eu recebo. Pelo simples fato de eu saber comunicar sobre dinheiro. De eu incentivar a minha família a investir. E aos meus amigos também. E a vocês que estão vendo. Porque isso muda a minha vida. Ver o meu dinheiro crescer muda a minha vida. E não ter o desespero de ver uma queda da bolsa e saber que aquilo dali é momentâneo, também mudou a minha vida. Porque eu sei que quem manda no meu dinheiro sou eu e não ele em mim. Essa virada de chave, ela veio há 4 anos atrás. E hoje eu comunico para vocês. A minha mentoria, trazer isso para vocês, é uma necessidade social que eu enxergo. Não é só para ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro eu não sei o valor que é. Né? Não diminuindo o meu trabalho que está sendo realizado, muito pelo contrário. É porque o meu propósito aqui, quem me acompanha sabe, eu sempre falei, eu quero chegar ao máximo de pessoas que eu puder. Mas eu também sei o meu valor. Costumo dizer, não existe salário no mundo que pague o meu conhecimento, porque ele é só meu. Mas eu tenho muito prazer em multiplicar, em passar isso para vocês. E essa virada de chave fez com que eu ainda tivesse mais e mais vontade sobre isso. A menina que era mentora de matemática na escola de forma gratuita, hoje é uma mulher que é mentora de finanças de forma remunerada. Pelo simples fato de sempre querer ajudar, de amar ajudar, mas de crescer com o processo de ajudar as pessoas, porque as histórias de vocês trazem muito benefício para a minha vida. Costumo dizer que cada vez que alguém me manda mensagem vibrando por uma conquista, eu olho para o céu e falo, cara, Deus, não é possível que você ainda me faça de mim alguém que pode modificar, através do meu conhecimento, das minhas palavras, a vida de alguém. E é isso que eu vivo, sabe? O Pense Finanças, ele veio para potencializar 2021 a vida das pessoas que estão cansadas. E, gente, não é só dinheiro, não, tá? Porque o Pense, ele é um programa que ele trabalha a sua estrutura emocional. É você se reconhecer enquanto pessoa, como ser humano. Quais são os seus valores? Quem é você? Não adianta eu falar de dinheiro se você não tiver uma mentalidade de uma pessoa que merece ter dinheiro. Não adianta eu dizer para você invista o seu dinheiro se você não quiser desenvolver o seu intelecto. Porque você precisa entender o que você está fazendo. Não adianta você chegar e falar, hoje a minha família vai ser milionária. Aí seu filho quer um PlayStation novo, a sua esposa quer trocar o celular, que é um iPhone 12, o outro filho quer a viagem da Disney. E aí como é que você faz isso sozinho? Então isso é um conjunto. O Pense, ele é um conjunto. E a minha identidade passou a existir, essa mulher que vocês veem hoje, através de entender que a vida é um conjunto. Não adianta eu achar que eu tenho que ser milionária se eu não estiver bem comigo. Porque no primeiro problema que eu tiver, eu vou pro shopping gastar. Então, as coisas, elas andam. Eu costumo falar que a nossa vida é uma catraca de relógio. Ela é de encaixe, né? Esses são os pilares. Se algum pilar não tá bom, o relógio não bate a hora. Não bate. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu, quando brigava com meus pais, eu ia pro shopping gastar. Eu ia pra night gastar. Eu era rica do rolê. Isso acontece com você. O problema não é a sua vida financeira. O problema é a sua vida emocional. O seu desafio não é o quanto você ganha. O seu desafio é em cima do que você gasta.
e o quanto você está disposto a ter um propósito e realizar. E eu vou falar para você uma coisa, o processo é o mais importante do que a realização da meta. Porque é nele que a gente vai validando o quanto a gente se supera a cada dia. Quando eu falo que eu quero emagrecer 10 quilos, eu tenho que vibrar a cada 100 gramas que eu perco. Porque senão eu desisto. E é isso que eu não quero que você vivencie, a desistência de encontrar a sua melhor forma. Eu aprendi isso. Então a aplicabilidade de todo o processo do Pense é em cima da minha experiência de vida. Óbvio, das minhas leituras, dos cursos, da minha experiência, dos meus tombos. É sobre isso. A minha virada de chave, ela veio quando eu entendi que quem dirige a minha vida sou eu. E não as desculpas e as histórias que eu conto porque o fulano fez. Ah, mas você não sabe o que o ciclano fez. Não me interessa o que as pessoas fazem com você. O que me interessa é saber o que você permite que elas façam com você. Se ninguém te respeita é porque você não se respeita. Se você não tem dinheiro é porque você escolhe gastar ele de forma errada. A vida é assim. É jogo de gente grande. Se você não está disposto a viver, continue sobrevivendo e tá tudo bem. Isso não é um problema. Isso é uma escolha. Mas, por favor, não se vitimiza. Não culpe o governo, não culpe o sistema, não culpe ninguém diferente do que você está escolhendo. Porque eu gosto muito do exemplo do vendedor de água. Por que existem vendedores de águas que ficam milionários? Porque eles sabem onde eles querem chegar. E se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa que te dão é o suficiente. E aí você não tem direito de reclamar. Quando eu tomei consciência sobre essas coisas que eu estou comunicando para vocês hoje, eu identifiquei que, de fato, eu sou essa mulher que todo mundo enxerga aí, que eu não enxergava antes, que realizo, que faço acontecer, mas que tem uma história, de que hoje se transformou em quem é graças a essa história. 33 anos, tá tudo bem. Enquanto eu estiver vida, eu vou viver a minha melhor forma em cima daquilo que eu acredito que eu tenho que realizar. E ser milionária é o que faz parte de mim. Não pelo dinheiro que tem na minha conta bancária, mas pelos meus pensamentos e a minha forma de conduzir a minha vida. Emocional, profissional, intelectual, emocional, servir. Enfim, a minha saúde. Se você não estiver bem com você, o mundo vai ser culpado da vida que você leva. Quando você se identificar enquanto responsável pela vida que você tem, aí sim. Aí você entendeu tudo. Espero ter te ajudado. Espero contribuir para você acordar e entender que todos nós somos capazes de ter uma vida que quisermos, desde que a gente tenha muito esforço, dedicação, disciplina e que a gente respeite o nosso processo. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque não é fácil. Mas se fosse fácil, que graça teria, não é mesmo? Afinal de contas, a criança, quando ela aprende a andar, ela cai milhares de vezes até conseguir ficar em pé. E ela não desiste. Por que você vai desistir? Eu jamais desistirei. Estou com o joelho todo ralado. Mas não me importo. Eu sei que no final vai dar tudo certo. Tá bom?